A RCM está a dar amplo destaque às eleições autárquicas de 2021, com a realização de entrevistas individuais a todos os cabeças de lista à Câmara Municipal da Marinha Grande. Este ano temos uma novidade, uma vez que estas entrevistas têm estado a ser transmitidas em simultâneo pela Marinha TV. O nosso objetivo é, durante cerca de 1 hora, dar a oportunidade aos candidatos de exporem as suas ideias e projetos para o desenvolvimento do nosso concelho. Hoje temos em estúdio Cidália Ferreira, é a atual presidente da Câmara da Marinha Grande, é candidata do Partido Socialista, tem 67 anos e é professora aposentada. Cidália, antes de mais, agradeço o facto de ter aceitado este convite para vir até aos nossos estúdios falar sobre a sua recandidatura à Câmara Municipal e começo, em primeiro lugar, por lhe pedir que nos explique os motivos que a levaram a encabeçar mais uma candidatura à Câmara pelo Partido Socialista. Um dos motivos é o orgulho que tenho na minha terra e, portanto, que tenho na nossa terra, no nosso concelho. E muitas vezes eu ouço as pessoas fora da nossa terra e quando vêm à Marinha Grande valorizarem-na de uma forma que todos nós marinhenses já consideramos, pelo menos aqueles que amamos de facto esta terra em que vivemos, e muitos deles os que nos viu nascer e outros que fazem aqui a sua vida e que são verdadeiros marinhenses quando a têm tão bem no coração. E isso dá-me um orgulho enorme saber que também no estrangeiro a nossa terra tem esse grande reconhecimento. E é nessa perspectiva desse orgulho de ser marinhense e de projetá-la cada vez mais e contribuir para que isso aconteça, que eu me recandidato. E mais ainda porque todos os outros projetos que nós já iniciamos, todos aquilo que temos no sentido de que sabemos que iremos assegurar o futuro da Marinha Grande e transformá-la ainda numa terra em que aqueles que ainda não se orgulham se venham a orgulhar dela. Porque há aqui uma grande diferença entre aqueles que amam e aqueles que fazem de conta. E nesse aspecto acho que existe essa diferenciação da minha parte, porque sempre me dediquei a esta terra desde sempre, desde muito jovem. E isso faz com que continue este trabalho e faz com que também eu tenha a noção daquilo que acontece em termos dos mandatos, do tempo inicial que de certa forma se perde para dar continuidade àquilo que são os projetos que foram iniciados e poder não perder esse tempo, porque nós não estamos em fase disso. Eu gostava de lhe dar aqui alguns dados para que também as pessoas que nos ouçam possam sentir este próprio orgulho e até possam, com mais vontade, ir votar na sua terra, nas eleições. Porque quando nos orgulhamos, participamos ativamente na vida pública e cumprimos os nossos deveres, que no fundo as eleições é isso que trazem, é o cumprimento dos deveres de cada um de nós. E nesse aspecto eu apelo mesmo a que as pessoas vão votar, porque se exigimos direitos, também temos que cumprir aquilo que são os nossos deveres, e esse é um dos principais que Abril nos trouxe nesta democracia que todos nós reconhecemos desde 1974. Mas dizer-lhes que há coisas que as pessoas não dão por isso, porque nós somos o segundo concelho da região com o maior poder de compra. Somos o concelho com maior escolaridade dos trabalhadores por conta de outrem. Somos o segundo município da região de Leiria que mais investe em cultura e desporto e em percentagem no total das despesas que temos. Somos o segundo município da região que mais investe em ambiente, em percentagem também. Somos o segundo concelho com a maior percentagem de jovens. E isto é muito importante, porque há aqui uma faixa que nós sabemos que vai mudar o nosso concelho. Temos a segurança dessa vivência dos nossos jovens e que irão naturalmente também assegurar o futuro. Somos um dos concelhos com maior crescimento total de população. Que estes foram os dados que são
que todos se aperceberam, enquanto o nosso país está a diminuir em termos da percentagem de habitantes, nós aumentamos. Temos cerca de 4% de desemprego, quando a taxa é de 7%. Há mais de 10 anos era essa. Em termos que fala-se muito dos beneficiários do rendimento social de inserção, que se dirá que são muitos. Mas numa população de perto de 40 mil habitantes, nós temos 649 pessoas a viver deste rendimento. E isto prova, quando há 10 anos atrás tínhamos 1.361, isto prova como nós vamos crescendo em termos de qualidade de vida e de emprego. Portanto, nós somos, de facto, um concelho muito atrativo, onde efetivamente se vive muito bem e todos nós temos que nos orgulhar disso. Isso me pergunta, e do que é que mais nós nos temos que orgulhar? Olha, da zona em que vivemos, daquilo que temos em condições de habitabilidade, do que temos em condições turísticas, o estarmos perto do mar e, sobretudo, do rendimento que todos temos a partir do emprego criado na Marinha Grande. E aí eu faço-lhe uma ligação àquilo que foram os últimos anos daquilo que a Câmara tem apostado, porque se nós nascemos da indústria, é também na indústria que nós vamos ter que apostar. E que o fizemos durante este mandato, porque nós fizemos suspensões do PDM para que as nossas empresas continuassem a investir. E estão a investir milhões de euros no nosso concelho. Estamos a alargar naturalmente o PDM para criar umas zonas industriais maiores, também como já temos vindo a falar. E, portanto, isso, há pouco tempo eu até referi que em obras que uma das nossas empresas irá ter, e, portanto, estes alargamentos de PDM, estas suspensões de PDM, aliás, permitem-nos isso, quer para a Vieira, quer para a Marinha Grande, quer também a parte empresarial da Moita, mas, sobretudo, na Vieira e na Marinha Grande, nós fizemos essas suspensões de PDM para garantir que as empresas não vão para o estrangeiro, para garantir que o investimento seja feito na Marinha Grande. Lembra-se que houve aquela grande questão que foi falada, que a Bolingaus iria sair do Conselho. A Bolingaus aqui continua, aqui está já a fazer um investimento de cerca de 30 milhões, prevê-se um alargamento até desse investimento. A Ricardo Galo, a Santos Barosa, do mesmo grupo Vidrala, neste momento têm a perspectiva, já investiram muitos milhões de euros, até basta passar-se pela Santos Barosa para se ver quando estamos... Os novos armazéns, sim, os novos armazéns e tudo quanto foi ali investido, e há um trabalho que ainda irão fazer a seguir que melhora também as condições de vida daquela população e a imagem daquela fábrica, que foi uma das coisas que também apostámos em fazer, por causa dos caminhões que ali estavam, ele recorda-se dos problemas que isso trazia. E no investimento, que tive a oportunidade de acompanhar ao Ministério da Coesão Territorial, para que esse investimento não fosse para o estrangeiro. São 220 milhões investidos no nosso concelho. E isso são poucas as terras que podem ter esse sentimento. Isso assegura o futuro. Assegura o futuro em termos de investimento e vai assegurar o futuro até em termos ambientais. Porque tudo quanto vão fazer tem também esse grande valor, essa grande aposta em termos... Falou na questão do PDM e das suspensões especiais que têm sido aprovadas, nomeadamente no contacto que é feito com a CCDR, a tentativa da Câmara de dar resposta aos anseios dos empresários, estamos a falar de grandes unidades. Falou das freguesias, nomeadamente a Moita, não tem neste momento PDM. A Moita está integrada no nosso Conselho há 20 anos e não tem este instrumento para poder desenvolver os seus negócios, para os cidadãos poderem, dentro das regras, fazer as suas casas. Este foi um processo, a revisão do PDM, que se iniciou já, penso eu, que teve continuidade neste mandato, mas não houve ainda discussão pública. E sendo esta uma preocupação vossa, e eu pergunto, por exemplo, porque é que esta questão não avançou, até porque eu estive a ver... já o vosso compromisso eleitoral para os próximos 4 anos. Um dos aspectos que está patente no vosso site de candidatura tem a ver com, de certa forma, o balanço da obra feita nos últimos 4 anos, e o PS refere
e eu passo a citar, enfrentámos uma oposição que nos impossibilitou de concretizar a totalidade do projeto que tínhamos para a Marinha Grande. Eu pergunto em concreto que obras é que o PS não conseguiu realizar, a Câmara, devido a esta questão da oposição que refere, quando nós sabemos que a Câmara tinha capacidade de investimento, tinha milhões em caixa, teve os orçamentos aprovados. Em concreto, o que é que não conseguiu fazer devido a haver 4 forças na oposição, 4 elementos, e apenas 3 no Executivo com pelouros, pelo menos na fase inicial? Fez-me 2 perguntas diferentes, sim, diferentes. Uma delas fala na questão do PDM e fala na questão da moita. Eu vou-lhe dizer que, efetivamente, o nosso PDM ainda não está concluído, mas vai entrar brevemente na fase que refere, porque nós estamos à espera e esse foi um assunto que eu peguei diretamente há pouco tempo, porque tinha delegado esse pelouro, e portanto que peguei, digamos que de novo, chamei a mim, e brevemente nós teremos essa discussão pública, porque foi indicada até à empresa um prazo para que cumprissem e para que viessem entregar o resto da documentação, que se irá fazer chegar depois naturalmente aos senhores vereadores. E começará naturalmente por aí. Mas dizer-lhe que na moita, apesar de não termos PDM, foram feitos vários investimentos e temos aí também projetos para o futuro. Porque se nós investimos numa escola com poucas crianças, no fundo, um valor significativo de perto de €500 mil, e se neste momento essa escola já está a chamar crianças vindas do outro lado, que esse era o objetivo também, que para ali venham frequentar aquele espaço e que possam trazer maior habitabilidade ali na zona da moita, porque é uma das questões que fez com que a moita, uma pequena freguesia, aí sim se perdeu população. E por isso nós vamos investir de toda a forma para poder fazer com que a moita ter o alargamento de espaços das suas empresas e poder ser atrativo em termos de questões ligadas às pessoas e ao serviço público. Temos as estradas que foram feitas também. É sempre necessidade de fazer mais, porque se nós temos 1.350 estradas, não as conseguimos num mandato recuperar todas, mas efetivamente temos-lo feito com essa atenção. A parte ambiental é muito importante também para nós e, portanto, dar essa qualidade. Mas nós asseguramos também, para além dessa consolidação empresarial, que é isso que é atrativo para o emprego, na área social também nós resolvemos, porque a moita, a habitação social ainda pertencia à Câmara de Alcobaça. E nós neste mandato resolvemos isso, até como registro do próprio local da escola e, portanto, se neste momento a habitação social já pertence à Marinha Grande, até aqui a este mandato não se tinha conseguido resolver. E resolveu-se. Portanto, vão-se resolvendo coisas que são importantes. Podem pensar, são pequenos passos. Não, são passos que estão há dezenas de anos por resolver e que são resolvidas. Mas esta questão de criar uma centralidade na moita também já o começámos a fazer neste mandato e por isso queremos continuar a fazer. Porque quando adquirimos um terreno no centro da moita, é para criar condições para que a moita também tenha uma zona de lazer em que as pessoas se revejam e ali estejam, também tenham o seu jardim, também tenham um espaço público adequado, onde haja brinquedos para as crianças, onde haja a possibilidade dos adultos terem também ali uma zona de espaço, de prática desportiva, até ligada também para a parte da terceira idade, e ali possa haver um convívio muito maior. E, portanto, nós demos... E uma das vossas propostas, desculpe interromper, passa também pela construção de um novo edifício para a junta de freguesia, que possa dar outras condições. Exatamente nesse espaço. Passa por um projeto que tenha a ver em que a moita tenha melhores condições ligadas à área da saúde. Por isso, estamos a dar passos nesse sentido para que as pessoas não tenham que se deslocar à Marinha Grande, não quer dizer que não o queiram fazer e, portanto, têm essa liberdade, mas até para as pessoas de mais idade
que o queiram fazer, terem ali condições para todos os dias poderem ver a sua saúde assegurada e, portanto, termos lá os balcões que irão permitir tratar de processos administrativos também e tratar destas questões. E queremos também dar condições à moita para ter o pavilhão desportivo. E nesse aspecto, também neste mandato andamos a trabalhar para que com o clube isso venha a acontecer. E, portanto, queremos acreditar que ainda conseguimos fazer... Portanto, há projetos para a freguesia da Moita e houve trabalho feito nestes últimos 4 anos. Para assegurarmos naturalmente o futuro também na Moita. Disse que eram 2 questões numa, relativamente à segunda questão e muito em concreto, porque o tempo passa a correr e temos muitos assuntos para abordar. Em concreto, o que é que estava no vosso programa de 2017 que não conseguiram fazer por culpa da oposição, como me referem, quando todos os orçamentos foram aprovados e, segundo me recordo, e desculpe, o único projeto que não avançou foi o interface de transportes na localização que era proposta, que era o Parque da Móvel. Então eu vou-lhe explicar. Efetivamente os orçamentos foram aprovados, mas nunca foram aprovados pelo movimento independente, porque desde o princípio... Mas estavam aprovados e havia condições para serem executados, não é? Mas deixe-me dizer-lhe isto, a questão é absteve-se ou votou contra. Portanto, nada se faria com esse tipo de apoio ou com essa vontade própria de fazer, porque deixe-me dizer... Mas foram viabilizados pela CDU. Exatamente, foram aprovados pela CDU. Mas muito se ouve falar daquilo que a Câmara não fez, como dizia. O próprio PS também diz que não fez porque... Nunca se faria com o apoio do movimento. Porque foram oferecidos pelouros, quer ao movimento, quer à CDU. E as pessoas, quando têm a vontade e gosto de trabalhar no nosso concelho e quando se dedicam, de facto, de alma e coração às coisas, independentemente do que quer que seja, aceitam trabalhar. Eu vou-lhe dar um exemplo simples. Eu já fui a vereadora na oposição. Deram uma comissão de proteção de crianças e jovens. Parece assim uma coisa... Não tinha nada. E eu humildemente aceitei isso e trabalhei voluntariamente nessa situação. Quando uma pessoa se dedica à nossa terra, não vem com condições nenhumas. Vem de alma e coração para o fazer. Eu vou chegar à sua questão. Dizer-lhe que nós temos um projeto para o centro da Marinha Grande. Sempre o tivemos. E, portanto, o Partido Socialista já o fez nos mandatos anteriores, quando às vezes dizem que não se fez nada e que o Partido Socialista não fez e que os outros presidentes que antecederam não fizeram, é uma grande injustiça, porque efetivamente fizeram e trabalharam muito e está à vista de todos. Mas nós comprámos a FEIS. E quando comprámos a FEIS, que há dezenas de anos também se andava para adquirir, e fomos nós neste mandato que o conseguimos fazer. Há 3 anos quase. Tínhamos projetos para a FEIS e tínhamos e tínhamos fundos comunitários para a requalificação daquele espaço. E quando pusemos essa verba em orçamento, e lhe demos um nome simples, Fábrica de Talentos, porque aquela fábrica foi isso. Aquela fábrica foi uma fábrica de talentos toda a vida. E os talentos estão na área educativa, e estão na área da aprendizagem que aquela fábrica foi sempre e daquilo que ela foi para o nosso concelho e para o país. Isto criou-se desde Stephens, não é? Se não quisermos ir a John Beer. Mas, só para dizer que nós começámos efetivamente a entabular, nessa altura, projetos para aquela fábrica. E quisemos preparar um estudo e demos-lhe esse nome. E a verba foi para que fosse aprovado aquela modificação do orçamento, que tinha coisas ligadas, tinha assuntos ligados à educação, eu tive que retirar a verba, porque os senhores vereadores não concordaram com ela. Senão o estudo ia ser feito desde essa altura. Essa foi uma situação. Não foi. E deixe-me dizer-lhe que, ligado a isso, nós temos nós queríamos dinamizar o centro, queríamos e vamos fazer. Já agora, deixe-me só, uma vez que falou na questão da fábrica escola, vai fazer 3 anos em dezembro que o edifício foi efetivamente escriturado, foi adquirido pelo município por cerca de 1.200.000 euros, salvo erro. Na ocasião, eu recordo-me que no final eu estive lá. A Cidália Ferreira, naturalmente na qualidade de presidente, garantiu em entrevista aos jornalistas que a população ia ser chamada a dar opinião, a dar os seus contributos, que iria haver uma grande discussão sobre este assunto, sobre o futuro, a dar um espaço tão importante para a Marinha Grande e a sua ligação ao vidro.
O que é facto é que passaram 3 anos, essa discussão não foi feita. O vosso compromisso eleitoral para os próximos 4 anos fala precisamente da garantia de uma governação participada e eficiente, onde dizem que vão ouvir e incorporar as opiniões da população, dos municípios. Eu pergunto de que forma, e até porque fala desse estudo, mas depois no vosso programa até já aponta uma solução para a fecha. Porque nós também temos opinião, desculpa. Com certeza, não digo o contrário, mas já dizem que poderia ser lá feito um polo de ensino profissional e superior, juntando Politécnico, EPANG e o ISDOM, também o ensino superior do nosso concelho. Falam de um espaço museológico de apoio ao Museu do Vidro, da criação de um espaço de co-work, falam também de um auditório para congressos e eventos e da instalação de serviços camarários. Mas afinal ainda vale a pena ouvir a população? Vale a pena discutir? Vale, mas nós também temos ideias e temos direito a elas. A democracia dá-nos isso. E os anos e estes anos em que temos experiência daquilo que a Marinha Grande precisa, apontam-nos exatamente tão bem para isso. Eu não acredito que a nossa população não se reveja nisso. E se assim não fosse, não havia outra força que quer estar na Câmara que não se apropriasse também dessas ideias. Uma força que diz que é tão... que só com ouvindo a população, mas também já se apropriou dessa ideia. Portanto, não há ninguém que não queira, em terra nenhuma do nosso país, ou provavelmente em qualquer país, não ter jovens estudantes universitários que garantam as necessidades que tem a nossa terra. E por isso mesmo nós, como não podemos perder tempo, iniciamos também a conversa com o IPL, o estudo e com o ISDOM. O estudo, naturalmente, se apontar para outros caminhos, terá outros caminhos. Nada está consolidado, mas que nós já podíamos ter avançado nesse aspecto. Já. Mas não avançou porquê? Porquê é que não abriu a discussão pública então sobre o destinatário nestes últimos 3 anos? Porque só agora... Tinha a ver com essa questão dos talentos que referiu? Tinha a ver com essa história. A discussão pública? Claro, naturalmente. Ao contratar-se um estudo que se contratou só agora, através de protocolo, e que lhe digo que não foi fácil também, se foi feito agora, podia ter sido feito antes. Deixassem-nos então explicar também e não nos fizessem retirar aquela verba mas, se do calhar, orçamento. Para abrir à discussão pública não seria necessário ter uma verba destinada e eventualmente bastaria criar condições, marcar reuniões abertas ao público para as pessoas se manifestarem. Temos que ter sempre alguém. Dinheiro. Olha, temos que... Custa. Sabe porquê que custa? Porque se não tivermos ninguém a dirigir, não conseguimos resolver as coisas. Se não tivermos alguém especializado a organizar um trabalho sério, não conseguimos fazer as coisas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Lembra-se de há quantos anos nós estamos a falar em regulamentos de apoio às associações? Eu, enquanto vereadora, fiz um regulamento de apoio às associações. Depois, fiz a tentativa da criação de um regulamento às associações em que os primeiros atores fossem, dei de base aos senhores vereadores essa proposta. Não conseguimos. Porque as forças políticas depois não deixaram, abortaram essa situação. Quando é que o regulamento foi feito? Foi feito agora. E foi feito agora porque contratámos alguém de fora que coordenasse, conhecedor da matéria, que coordenasse esse trabalho. É por isso que lhe digo que não é fácil. Porque se fosse fácil, nós tínhamos o mercado da Marinha Grande feito, porque temos um projeto que é adaptável, naturalmente. E, portanto, nós tínhamos um mercado feito. Quando dizem, e o mercado não se fez. Tivemos que rapidamente resolvê-lo com a questão da pandemia. E ele está a funcionar, e bem, no sítio onde está. De forma provisória e impossibilitou a realização de outros eventos no espaço onde se encontra, que é o Parque Municipal de Exposições. Quantos eventos é que se lá faziam? Também, a parte do Covid o impossibilitou. Nós temos-lo ocupado, naturalmente, com o espaço do Covid e o espaço do mercado. Mas quantos eventos se realizavam por ano naquele espaço? Eu estou a falar do pavilhão número 2, porque o pavilhão número 1 ficava liberto, teve ocupado durante pouco tempo, até se fazerem as obras que adaptassem as condições para que
todos os comerciantes do mercado pudessem lá estar. Eu refiro-me ao peixe e à carne, que antes não estavam no pavilhão número 1, exatamente porque não houverem condições. Mas deixe-me dizer que, efetivamente, nos últimos anos, o grande evento, digamos assim, associado ao Parque de Exposições era a FAG, a Feira de Artesanato e Gastronomia, promovida por uma coletividade local, mas anteriormente a própria Câmara dinamizava o espaço, quer através da Bienal, das conferências de design e mesmo da Semana de Educação e Juventude, que durante vários anos ocupou aquele espaço, com o mercado novamente provisório, depois de estar durante 13 anos em tendas, junto à zona desportiva. O que é que se poderá fazer agora do Parque de Exposições? Nós temos que nos ajustar àquilo que são as nossas necessidades urgentes. Na minha perspectiva, nunca ficou de parte da construção do mercado. Aliás, eu tenho dito sempre, digam-me onde é que querem fazer o mercado. Porque esse é outro dos exemplos. Quando diziam o mercado deve ficar no sítio onde ele tem estado, porque ele tem resultado aí. E quando se punha a hipótese dele ir para a zona dos estaleiros, havia essa divergência. E lembra-se, certamente lembrar-se-ão, que eu tratei do assunto relacionado com o ónus que existia para que fosse no mercado das tendas. E não me esqueço que levei a uma revisão também, a uma modificação do orçamento, para nós ajustarmos os valores, e que o Ministério das Finanças nos propôs na altura, que era um valor de 56 mil euros, para nós podermos atualizar o valor do terreno e, portanto, acho que nesse aspecto o próprio Governo estava a dar a sua colaboração na resolução de um problema do nosso país, neste caso da nossa terra. Foi mais um dos assuntos que foi rejeitado em reunião de Câmara e que teve que ser retirado do orçamento. Portanto, isso seria o que iria desbloquear a construção do mercado nessa zona, onde até já havia um estudo de opinião que indicava que seria a melhor localização. Faltou essa aprovação? Faltou essa aprovação, sim. E recorda-se, quando diz que isso não leva dinheiro, os estudos, e por isso eu não eram os disse, estudos, era fazer de uma reunião promovida pela Assembleia Municipal, mas fechada, portanto, destinada aos elementos da Assembleia Municipal sobre a questão da fábrica-escola. Naturalmente isso não custou dinheiro. A minha questão era fazer esse tipo de abordagens com o público. Eu percebi. E depois alguém elencaria as opiniões e depois então no âmbito do estudo ir-se-ia ver até que ponto é que essas opiniões e sugestões poderiam ou não ser concretizadas. Era nesse sentido. Eu percebi que era esse o seu sentido e por isso lhe ia dar resposta. Mas quase que a Carla já o fez. Porque relatou aquilo que tem acontecido de certa forma. Estou a perguntar se foi isso que realmente impossibilitou. Foi. E isso impossibilitou a Câmara de fazer esse tipo de trabalho para colocar o mercado no espaço onde ainda hoje estão as tendas, e o resto, um desentendimento total, porque inclusivamente, em colaboração com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se promoveu esse debate com figuras que não eram só da Assembleia Municipal, mas não era aberto ao público, ao cidadão comum, digo eu. E o que é que resultou daí? Nada. Uns para um lado, outros para o outro, certo? E, portanto, as opiniões divergem-se. Daí eu dizer que é sempre necessário ter alguém com conhecimentos adequados que superintenda, de certa forma, este trabalho, e daí a necessidade de nós podermos, então... viu que o estudo não deu em nada, porque o estudo apontava para lá. Também temos essa questão. Mas a sua localização seria junto à zona desportiva? Era essa a intenção? A minha localização, se me pergunta em termos pessoais... Da construção. Da construção seria nos estaleiros. É a minha opinião. Mas eu submeto-me à vontade do povo, neste caso. E se o povo disse... através desse estudo, que depois muitos não concordam, pessoas que foram ouvidas, para lá, seja naquele sítio, eu trabalhei incansavelmente para resolver essa situação. Vamos abordar a questão do centro tradicional já a seguir, vamos só fazer uma breve pausa para compromissos publicitários, voltamos já de seguida. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21.
E estamos de regresso à entrevista com a Cidália Ferreira, atual Presidente da Câmara e recandidata do Partido Socialista à Câmara Municipal da Marinha Grande. Antes desta breve pausa estivemos a falar sobre as questões do mercado, do futuro eventual das antigas instalações da fábrica-escola Irmãos Stephens, e relativamente à requalificação do centro tradicional, ali próximo, eu gostava de saber que propostas é que o PS apresenta neste compromisso eleitoral para os próximos 4 anos, quer para a requalificação dos edifícios devolutos destinados à habitação, quer depois para toda a revitalização que será necessária do comércio naquela zona. Muito bem. No investimento que nós já durante este mandato fizemos relativamente ao centro da Marinha Grande, um dos assuntos que ficou por resolver foi a questão do intermodal, que foi mais uma das coisas que ficou reprovada. Mais uma ou foi a única que foi reprovada? Essa. Em termos de obras, termos de obras concretas? Em termos de obras concretas... Foi a única que foi chumbada. Quando pensamos, há bocadinho falámos do mercado. Quando se reprova uma coisa dessas, impede-se fazer no mercado, certo? E quando não se diz onde é que o mercado é feito, que foi uma das coisas que eu disse, digam onde é que querem o mercado que nós fazemos, isso é impedimento. Agora, é impedimento também o não podermos ter feito o trabalho todo anterior relativamente à FEIS para que se pudessem realizar as obras. Qualquer coisa impede a realização das obras. Mas neste momento está a ser feito já um estudo nesse sentido. Já chegaram a esse acordo. Sim. Mas só para clarificar que isso também traz impedimento depois da realização das obras. Para nós era importantíssimo revitalizar a zona do chamado Parque da Móbil, que foi impedida, naturalmente, e que foi reprovada, e também com candidatura e com verbas aprovadas. E quando falam fazer noutro sítio onde, que o apontam, mas com dinheiro absolutamente... Já apontaram duas localizações no antigo Parque da Feira, o Largo da Feira, que assim não estão dentro do âmbito... Ou junto à linha do comboio em terrenos camarários. Que não estão dentro do âmbito do PEDU, portanto nunca poderão ser financiadas. E, portanto, perdem-se milhões de euros de financiamento. Portanto, há que ter em consideração todos esses aspectos. E há que ter em consideração que trazer ao centro da cidade aquilo que nós estamos a levar e que levamos a todo o nosso território, coisa que não acontece em mais lado nenhum com os transportes urbanos que temos, a TUNC, e portanto que o fizemos, era centralizar também ali e valorizar ainda mais o nosso centro e criar também essa dinâmica. A aquisição da FEIS, como lhe referi, e portanto já falámos sobre o assunto, e eu sei que me quer... Não, era só, peço desculpa, só para finalizar o tema do interface de transportes. Portanto, o projeto foi chumbado naquela localização, o PS não voltou a falar desse assunto no restante mandato, mas é uma das vossas propostas para os próximos 4 anos, é precisamente a construção do interface naquela localização. Eu recordo-me há dias, na sua apresentação, enquanto recandidata na Casa da Cultura, pediu uma maioria para poder trabalhar. É a maioria que pretende, por exemplo, efetivar e levar avante este tipo de projetos? Mantém que é o local ideal para a construção do interface? Eu mantenho tudo o resto que quero fazer. E quando peço essa maioria, não tem a ver diretamente com esse tipo de questão que pôs. Tem a ver com o assegurar, efetivamente, garantir que vamos fazer as obras no centro da cidade, assim como garantimos fazê-las nos outros locais, como lhe disse, porque temos projetos para cada uma das freguesias e para os nossos lugares, não é? Isso acontece quando nós adquirimos a Albergaria Nobre, já é para uma residência de estudantes universitários, é com esse intuito, é com o intuito de garantir e assegurar o futuro em termos de termos jovens ali. Quando estamos agora em fase de adquirir a Moraes Matias, é também criar ali uma nova centralidade, assegurar o nosso património histórico. Quando estamos a fazer as obras que fizemos agora na biblioteca, para preservar os nossos edifícios, e estamos a fazer na parte das ruínas, é também para assegurar espaços que sejam apetecíveis para que, quer a juventude, quer qualquer idade, aqui venha a ter mais iniciativas dentro do centro. Quando queremos dinamizar tudo isto na FEIS, é exatamente garantir o futuro. E, portanto, quando pedimos a maioria para todas estas coisas, não vamos perder tempo.
deixem-nos fazer as coisas em tempo útil. Não andemos aqui a discutir se fazemos para um lado, se fazemos para o outro, onde é que fazemos, porque isso não permite que se faça. E por tudo isso é que nós temos vindo a pedir a maioria. Ajudem-nos. Portanto, o PS tem objetivos, tem propostas claras, localizações, vontade de fazer? Nós temos tudo definido. Mas só há condições com uma maioria. Ali, falava-se tanto em consensos neste mandato, não pode haver negociação prévia, essas questões que referiu que foram reprovadas numa reunião de Câmara, com negociação, se calhar prévia, antes dos assuntos serem presentes, não se conseguiria alcançar esse consenso? Nós estamos sempre disponíveis para criar consensos. Foi por isso mesmo que quisemos entregar pelouros a todas as forças políticas. Mas nestes últimos anos, uma das críticas dos vereadores que não têm pelouros é precisamente o facto de muitas vezes serem surpreendidos com assuntos em reunião de Câmara para aprovar, ou assuntos que já estão tratados e dos quais eles não tiveram conhecimento. Mas nós aí... Conhecimento prévio. Então eu vou-lhe dizer, já temos tirado assuntos de reunião de Câmara, de tomada de deliberações, para poderem ser discutidos. E quando se retira uma deliberação, tanto quem está no Executivo da Câmara em termos de apresentar as propostas de deliberação, que é o meu caso, como os senhores vereadores, têm o mesmo direito de apresentarem eles as próprias deliberação de Câmara. E, portanto, se não concordam com a proposta, também da parte deles pode surgir o interesse, então vamos lá sentar-nos a conversar e a discutir os assuntos. Só que a experiência que eu tenho tido durante estes 4 anos, e garanto-lhe que foi desde a primeira hora em que nos sentámos, tem sido de uma indisponibilidade para resolver os assuntos e para todos participarmos ativamente. Eu vou-lhe dizer, nós começámos por querer criar um parque de ciência e tecnologia, com propostas que foram debatidas com os parceiros. E as reuniões foram de discussão. E foram permanentemente de uma... Nem sei encontrar a palavra ou não quero encontrar a palavra neste momento. Mas posso dizer de agressividade em termos de discurso da parte destas forças políticas que têm estado neste mandato. Eu também nunca vi da parte deles esse interesse, essa boa harmonia, esse vamos trabalhar em conjunto. Porque se eu comecei a fazer estas reuniões com os parceiros, como dei este exemplo, para resolver os assuntos, e se os assuntos não são resolvidos de uma forma em que estejamos todos a trabalhar para o mesmo fim, mas que sejam aproveitados sempre para uma discussão permanente, uma agressividade relativamente até à minha própria pessoa, eu não me parece que do outro lado tenha havido condições para o fazer. Eu espero que as pessoas com nós vamos sempre tirando conhecimento das coisas, vamos sempre aprendendo, vamos sempre refletindo. Eu vou estar sempre disponível para falar com todos, seja quem for. Uma das minhas características é não guardar reservas relativamente a qualquer coisa que tenha sido menos agradável. E partir sempre, vamos trabalhar para o futuro. Se nós conseguirmos fazer isso, se as pessoas vierem com outro espírito, quem quer que seja, que venha para a cama, vier com esse espírito, pode ter a certeza que eu trabalharei com essa vontade, mas a humildade tem que fazer também parte das características de cada um, e é bom que as pessoas também tenham esse espírito, essa humildade, essa vontade de colaborar, e portanto isso não se impõe, ou se tem ou não se tem. Portanto, eu vou acreditar, porque acredito sempre que as pessoas mudam para melhor e que, portanto, nós vamos conseguir no próprio mandato, no próximo mandato, desculpe, obrigada, no próximo mandato conseguir criar essa boa harmonia com quem vier a estar no Executivo. Mas uma Câmara, eu fui criticada por dizer num discurso do 25 de Abril que os executivos das câmaras deviam de ser como as eleições legislativas. Quem ganha faz governo. E continuo a acreditar que futuramente essa será uma aposta no futuro por parte do governo. Isso não limita a intervenção das pessoas, porque na Assembleia Municipal são apreciados todos os assuntos da Câmara, são votados os orçamentos. E aí todas as forças políticas têm o poder de intervir. Agora, o poder de executar
devia de estar num grupo de trabalho que se revisse e que levasse as coisas Muito para bem. a frente. Relativamente à recuperação então do centro tradicional, já percebemos que o PS tem uma estratégia, foram feitas aquisições e investimentos em alguns edifícios na sua globalidade para levar vida, levar pessoas àquele espaço. Mas de que forma é que a Câmara pode apoiar esta recuperação? Isentando taxas e licenças, de forma concreta, apoiar esses empresários e esses proprietários? Olha, uma das coisas que tem acontecido, felizmente, é um grande investimento imobiliário por parte de empresários, naturalmente, ligados à imobiliária. Nós, neste momento, existe um projeto de requalificação, através de uma imobiliária, de requalificação daqueles armazéns todos que nós conhecemos pelos armazéns do Tovim, virados para o parque. Há uma série de investimentos, também, olha, num outro edifício que também está degradado há muito tempo, que nós todos marinhenses conhecemos, porque o último estabelecimento comercial que lá esteve, e passo a publicidade, até porque já lá não existe, Rosa Mesquita, ali perto da igreja, também tem um projeto para requalificação, aquele próprio edifício que tem estado a impedir até a circulação da estrada, que está ali no centro, a mesma coisa, e portanto há uma série de investimentos feitos pela Mas depois ouvimos a miúdo críticas de que a Câmara não é célere na resposta, de que há anos de espera por parte dos cidadãos, dos empresários, para terem licenças e para que os projetos avancem. Quem espera desespera, é verdade. Mas nós temos dado prioridade a esses assuntos, quer a esses, quer também à parte dos investimentos nas fábricas. E aí temos sido céleres. Às vezes não tão depressa como gostaríamos, nem tão depressa como os investidores gostam. E querem. E precisam para realizar os investimentos. E precisamos todos. Foi por isso mesmo que nós estamos a admitir agora um número mais elevado de funcionários para a Câmara. Mas há processos de contratação que levam 2 anos, mais que 2 anos, até efetivamente a pessoa poder ocupar o lugar. Como é que pensa no próximo mandato, se for eleita, resolver esse problema, eventualmente criar mais divisões na autarquia para poder acolher mais pessoas? Nós nos últimos anos temos assistido, e é uma das queixas que a Presidente Cidália, recandidata, tem feito, que é a falta de recursos humanos em número suficiente, tem havido muitos funcionários a sair. Como é que pensa de uma forma célere, ou o mais célere possível, resolver esse problema? Se me dissessem assim, tomou a decisão tarde? Não tomei. O meu trabalho eu filo. Eu tomei a decisão em tempo de nós, neste momento, podermos estar com esses processos mais adiantados e ter as pessoas. Ainda há pouco tempo a oposição me perguntou, porquê é que isto só vem agora? E a altura própria disto vir, todas as alturas são próprias para resolver os problemas. E até ao último dia que eu puder tomar decisões que sejam para melhorar as condições da nossa autarquia e do nosso concelho, eu vou tomá-las, desde que estejam dentro das minhas competências. Portanto, essa é uma delas. Mas ninguém se pode esquecer que nós atravessámos período completamente atípico, e que estes 2 últimos anos de mandato tivemos sobre uma pandemia e que a Câmara teve fechada imenso tempo. Chegámos a estar na Câmara 2 pessoas, eu e outra pessoa. Falou há pouco do nível da tecnologia que nós temos, das exportações, da riqueza que temos. Mas está-me a falar em recursos. Desculpe, falou-me em recursos humanos e eu estou-lhe a dar a explicação dos recursos humanos. Até a capacidade interna de que os processos tenham avançado muito mais rapidamente foi limitativa por estas 2 razões. Por não termos gente suficiente para andar com os processos, porque tivemos pessoas que infelizmente tiveram de baixa médica, também nos próprios recursos humanos, e tivemos os nossos técnicos e os nossos funcionários em casa, e as coisas não são geríveis da mesma maneira, de todo. Tivemos esse inconveniente, mas vamos trabalhar para que no futuro tenhamos essa situação assegurada. Uma das questões também já se fala há vários anos, e nós temos câmaras municipais aqui à volta que já estão mais avançadas, nomeadamente na digitalização dos procedimentos administrativos. É possível consultar processos de obras através da internet em qualquer ponto do país e do mundo, naturalmente. Na Marinha Grande ainda não temos isso. Já se fala há tantos anos, por exemplo, numa bilheteira eletrónica para
para a Casa da Cultura também não foi feito? Foi feito. A bilheteira está resolvida, Carla. Mas ainda não é conhecido. A Câmara Municipal continua a divulgar que os bilhetes para os espetáculos da Casa da Cultura podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira no horário de expediente daquele espaço. Esse assunto está ultrapassado. Portanto, está resolvido, ainda não é do conhecimento público. Eu perguntava o que é que se passou nesse caso, se foi a pandemia, se foi a oposição, o que é que bloqueou, por exemplo, esse avanço. Muito bem. Essa parte são questões administrativas muitas vezes. Há questões administrativas que não nos permitem fazer as coisas no tempo útil que nós queremos. Mas depois, essa parte que referiu em termos da modernização e que é importantíssima, nós efetivamente estamos a dar passo nesse sentido. Por essa razão, adquirimos meios técnicos para poder fazer, e os processos estão a ser todos digitalizados. E está-se a criar a plataforma em que, dentro de algum tempo, mas o trabalho está a ser feito e, portanto, eu acredito que no próximo mandato nós tenhamos a situação, porque, como lhe disse, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a trabalhar em situação prática de os municípios e, portanto, nós temos esses meios técnicos internos e, portanto, estamos a dotá-los de condições para que qualquer município, em termos da informação que é preciso lá colocar, qualquer município, quando dá uma entrada de um processo na Câmara, possa fazer o acompanhamento dele em termos de saber a forma em que está esse processo ou qualquer outro, se tiver mais do que um e em áreas diferentes, poder ter acesso a essa informatização. E por isso mesmo é garantido que nós, com as ferramentas que nós já temos condições e estamos a fazer esse trabalho em termos de dotar de que no próximo mandato também ele esteja operacional. Uhum. Falou há pouco da questão da pandemia, realmente no último ano e meio temos estado todos confrontados com uma situação nova e eu gostava de saber, portanto, a saúde tomou aqui outra evidência completamente diferente, outra atenção. Que projetos concretos é que a Câmara, que o PS neste caso tem na área da saúde, tendo em conta também as competências nesta área que os municípios vão ter de assumir nos próximos tempos? Quando refere que a pandemia nos trouxe uma nova preocupação para a saúde, é verdade. Mas nós sabemos que a saúde é o maior bem da nossa vida. Daí eu ter dito, vamos apostar na saúde, e apostamos na saúde e vamos apostar na empregabilidade, que é o que dá também as condições que as pessoas necessitam. E por isso mesmo, nós muito antes da pandemia começámos a tomar posições que nos levaram a que os 10.000 pessoas sem médico de família no nosso concelho viessem a ter, porque o Ministério abriu vaga para a colocação dos médicos. E, portanto, fez-lo por 2 vezes, quando os médicos foram transferidos. É por isso que nós fizemos obras no centro de saúde. É por isso que nós investimos, junto com os parceiros, a ARS, a SES, os próprios os próprios médicos e o pessoal do próprio centro de saúde, conseguimos criar as unidades de saúde familiar e as UCSPs e temos desde as 8 da manhã às 8 da noite a possibilidade de podermos ter assistência médica. Portanto, nós fizemos isso independentemente da pandemia ser criada e demos as condições àquele centro de saúde em termos profissionais que nunca houve. Colaborámos e chamámos a nós estas entidades para podermos resolver estes assuntos, inclusivamente até com a transferência de pessoal administrativo para aquele local. E fizemos obras, como sabem, tivemos que lançar as obras por 2 vezes. A primeira no valor de 750.000 euros, que não houve efetivamente quem concorresse a ela por aquele valor. Orçamentado. E, portanto, a seguir tivemos que arranjar financiamento para podermos lançá-la pelo valor de mais de 1 milhão de euros. E, portanto, as obras estão lá, estão à vista das pessoas. Tiveram agora, financiamento comunitário, não é? E a ARS pagou uma parte das obras e a Câmara Municipal o remanescente. Exatamente. Mas, portanto, houve necessidade de negociar, ou de fazer valer essa necessidade junto da CCDR para podermos ter esse financiamento. De qualquer forma, estamos a continuar a trabalhar com a ARS para continuar a fazer obras no centro de saúde.
as intervenções que são precisas a nível exterior e, portanto, já temos um projeto também nesse sentido que vamos relançar e, portanto, queremos que o centro de saúde ainda venha a ter melhores condições e que possamos vir no futuro a intervir em termos de obras em todo o restante. E esse é um trabalho que nós fazemos permanentemente com estas entidades, mas fazemos-lo também, como lhe disse, em termos da articulação com os profissionais de saúde e está à vista das pessoas. Eu acho que foi um trabalho extraordinário que se fez. Toda a reestruturação que houve necessidade de fazer no centro de saúde e as condições que agora têm. Há um outro fator que temos vindo a trabalhar, que é dar melhorias àquilo que nós chamamos o SAP 24 horas. E, portanto, já temos feito contactos e reuniões, assegurando a que, no futuro, aquele serviço tenha também, efetivamente, as condições adequadas. Ainda há poucas semanas, reuni também com o Sr. Secretário de Estado para sensibilizar para isso. É nisso também que vamos apostar, é nessa melhoria, porque nós não largamos nada daquilo que esteja mal e, portanto, vamos sempre apostando nas melhorias e naquilo que é necessário fazer. Portanto, falou nas instalações, mas depois não basta ter a porta aberta, tem que se ter recursos humanos que deem, de facto, resposta às populações. Se for reeleita, então, a extensão de saúde da Moita não vai voltar a fechar em agosto por falta de recursos humanos. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas também para a Vieira. Porque também se lembram que neste mandato havia falta de médicos na freguesia da Vieira. E nós conseguimos também resolver a situação da freguesia da Vieira. E até estender para lá uma unidade que está a acompanhar também as pessoas desde as 8 da manhã às 8 da noite. Portanto, e sabemos também aquilo que temos que fazer e queremos apostar também na melhoria do centro de saúde na Vieira. Portanto, nós não estamos a descurar nada e queremos fazer este trabalho e sabemos como. É por isso que temos gente da saúde nas nossas listas, porque soubemos trabalhar com eles durante este ano, sabemos o valor que eles têm, o valor que tem, por exemplo, uma Ana Laura Baridó, o valor que tem uma Denise Cunha Velha. E sabemos, e temos-lo feito muito bem, e aí, sem falsas modéstias, nós temos batido a todas as portas ligadas à saúde, e já expliquei, desde o Ministério, à IRS, às entidades todas, à SES, em que o nosso trabalho é reconhecido e por isso nos permitiu dar estas melhorias ao Centro de Saúde da Marinha Grande. Falando sobre a pandemia e o impacto que causou nas famílias e nas empresas, a Câmara Municipal criou 2 fundos de emergência, um destinado às famílias e outro a apoiar os pequenos empresários, o pequeno comércio. No vosso site de campanha, onde tem também um balanço daquilo que fizeram nos últimos 4 anos, colocaram lá um visto nesta questão do apoio às empresas, apoio de emergência. Eu questiono em concreto, dos 400 mil euros que estavam destinados a este fundo de emergência, que valor efetivamente é que os empresários que concorreram, que se candidataram, já receberam? Olha, o nosso regulamento, pelo qual nós temos que nos reger em termos dos apoios, indica que no fim do prazo, naturalmente, em que ele vigora a inscrição das pessoas, terá que ser feita uma ordenação para a atribuição desse valor que efetivamente existe para poder ser atribuído e gostaríamos sempre de que as coisas fossem em tempo útil, mas temos que cumprir as regras administrativas. Essas regras administrativas levaram-nos a que agora tenha sido elaborada essa listagem. Mas ao verificar-se também esse último processo, havia falta de documentos por parte das empresas. E, portanto, ainda durante o tempo em que isso vigora, foram pedidos os documentos. Ainda, já não, ou nos últimos dias da semana passada, se não estou em erro, porque o tempo corre e voa e são muitos os assuntos, eu dei a indicação de que não podemos continuar a aguardar por aqueles que não entregam os documentos atempadamente. Já houve dinheiro entregue no âmbito desse fundo de emergência? Alguns atualizaram, outros não. Elabore-se a listagem e pague-se a quem tem
a quem tem direito, efetivamente, e a quem não tem que aguardar por aqueles que não entregaram os documentos atempadamente. Portanto, está nessa fase a atribuição do apoio. Estamos a chegar ao final. Será brevemente. Estamos a chegar ao final. Há aqui ainda uma série de questões que eu gostaria de colocar à candidata Cidália Ferreira. Um assunto de que se fala muito quando se fala na gestão da coisa pública tem a ver com a transparência da governação. Eu questiono diretamente que garantias é que pode a Cidália Ferreira dar de imparcialidade no tratamento de situações que venham a ser apresentadas à Câmara no futuro, quando há poucos dias soubemos do empréstimo, da cedência de instalações do domínio público. Eu refiro-me em concreto ao edifício que funcionou como posto de turismo durante vários anos e mais recentemente acolhia as sessões da Assembleia Municipal. Foi cedido a uma empresa privada, que por acaso é da área da saúde. Eu gostaria que explicasse em que termos é que foi feita esta cedência, se é paga uma renda ou não, qual é o valor da renda, até porque a proprietária deste espaço, desta empresa, é uma candidata do PS à Câmara da Marinha Grande e, portanto, tentar perceber até que ponto é que o facto de ser candidata teve ou não influência nesta cedência. Eu gostava que esclarecesse quem nos vê e quem nos ouve sobre este assunto. Olha, eu lamento muito que estas situações sejam postas desta maneira, porque isso é que faz com que as pessoas criem imagens completamente distorcidas da realidade e que venham agora nesta altura das eleições. Porque a cedência foi agora também, não é? Mas que venham desta forma. Porque a Câmara, ou neste caso, a gestão e o empréstimo, estamos a falar de empréstimo, dos edifícios que a Câmara tem, a Câmara vai o fazendo ao longo do tempo. Veja que, por exemplo, nós temos o centro empresarial a funcionar, que foi outra coisa que não falámos, mas que tem estado fechado. Não dá para falar em tudo, mas que nós fizemos um investimento enorme na zona industrial e ninguém fala nisso. Não é? E não chegámos a falar da Vieira. E na Vieira nós naturalmente estamos fizemos sempre investimentos, estamos a fazer investimentos em termos turísticos, levámos para lá 1.750.000 euros, se não me engano, de obras feitas no Rio, junto ao Rio, e essas obras, segundo aquilo que os especialistas já me estão a dizer, já estão a trazer mais areia para a praia, que era outro dos investimentos. Nós estamos a apostar na área turística e eu gostava muito de lhe ter falado sobre a área turística e isso não aconteceu, mas temos uma projeção enorme em termos das nossas matas, tudo isso que queremos fazer, em termos do turismo, porque essa é outra das nossas apostas. Nós temos 18 km de praia, temos que saber valorizá-los e temos que ser muito mais atrativos em termos turísticos e, portanto, há um conjunto de circunstâncias que nós queremos fazer. A dinamização de São Pedro de Moela e a Praia da Vieira. Aquilo que se levanta é um empréstimo que nós fazemos, e ele a dizer, centro empresarial, os nossos empresários pedem-nos as instalações e desde que tenham sede na Marinha Grande, nós estamos a ceder gratuitamente. Mas o centro empresarial tem espaços concessionados, tem concessionários que pagam renda. Eu não estou a falar disso. Eu estou-lhe a falar nos empréstimos que se vão fazendo no nosso auditório. Empréstimos, então, a título gratuito? A título gratuito. Estou-lhe a falar no empréstimo que fazemos no nosso auditório. Para um evento. Neste caso, estamos a falar de uma empresa privada que tem fins lucrativos, naturalmente, como todas as empresas privadas, e que está a utilizar um espaço público. O que eu pergunto muito concretamente é em que espaço termos... público em termos de pandemia. Fizemos um empréstimo. Mas a pandemia, nesta altura, está controlada. O centro de vacinação deverá fechar até ao final do mês. Que sentido é que faz, então, nesta altura, ceder aquele espaço e, portanto, foi cedido gratuitamente, é isso? É cedido por empréstimo é cedido por empréstimo para dar melhores condições à população que ali vem fazer os testes em termos de pandemia. Mas já foram cedidas as tendas no início do ano para fazerem também os testes no âmbito da pandemia. E não houve problema nenhum. Porquê é que está a ser levantado agora nesta altura? A questão não é... A questão é a que título é que foram emprestadas estas... por empréstimo, para serviço público. Porque é o único laboratório, eu falava-lhe e fazia-lhe a paridade entre os empréstimos que nós fazemos em termos daquilo que são as empresas sediadas no nosso concelho. E, portanto, se nós emprestamos gratuitamente às empresas do nosso concelho a utilização dos nossos espaços, emprestamos também um empréstimo por curto espaço. Aquilo não é para se manter ali. É um empréstimo por curto espaço, durante o período
em que for absolutamente necessário para dar melhores condições de saúde à nossa população. E essa foi a única intenção. A Câmara sempre fez a gestão dos seus espaços públicos, cedendo às empresas do Conselho o espaço em termos da sua utilização para a qual o peçam. E, portanto, ali também é cedido por um curto espaço de tempo. Mas basta um empresário pedir, por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós temos a zona sul do edifício da resinagem, junto à Caixa Geral de Depósitos, foram feitas obras, aquele espaço está fechado, desde que foram feitas as obras, até já está a ficar danificado. Basta alguém pedir-lhe, um empresário da Marinha Grande, por exemplo, da área da saúde, se lhe pedir aquele espaço, a Cidália Ferreira empresta, a título gratuito? Bom, deixe-me dizer-lhe que... É que nós temos concessionários que foram a astas públicas, também são empresas da Marinha Grande e pagam rendas ao município. Mas não é a mesma situação, nós não estamos a concessionar aquele espaço. Deixe-me dizer-lhe uma coisa para clarificar este assunto. Aquele espaço, ao contrário daquilo que se diz, tem estado fechado, só fizemos lá uma reunião da Assembleia em 2017. Nada teve a ver com a pandemia, certo? Teve a ver com a condição de que a Assembleia Municipal e bem propôs que as reuniões sejam feitas em live streaming, como se faz as reuniões de Câmara. E pediu a utilização, naturalmente, sugeriu que as próximas Assembleias se fizessem num espaço que tinha condições adequadas, que seria o edifício da resinagem. Aquele espaço ficou devoluto. Ficou sem condições de utilização e tem sido vandalizado. Portanto, se o espaço já precisava de obras, agora, com a vandalização daquele espaço, há de precisar de outras. Nós, neste período, não temos ainda o projeto feito para a requalificação daquele espaço. Nunca o podemos pôr em concessão. E a única coisa que fizemos foi, pensando na área da saúde, pensando em resolver as questões das filas de carros que por ali se juntam, das questões que os próprios moradores daquele prédio, daquele laboratório, punham constantemente. Mas não foi por isso que foram cedidas as tendas para retirar as filas e o congestionamento do tráfego que havia naquela rua? Verificou-se que neste momento as tendas já não são a situação adequada para que a testagem seja feita em condições. Portanto, já não estão a ser utilizadas, é isso? A única coisa que se fez foi a um laboratório sediado na Marinha Grande, que tem sede na Marinha Grande, utilizar por empréstimo, por um curto espaço de tempo, um espaço que estava devoluto, que está a ser degradado. Que assim que houver necessidade de se terminar com esta parte da testagem, ou que a Câmara tenha já o projeto para as obras, imagino que duraria mais tempo, naturalmente, que aquilo que lá está a ser feito, que é a testagem, que passou de um lado para o outro, possa ser feita... Mas está protocolada essa cedência? Possa ser feito com saúde. Isto foi agora uma questão de... Há um contrato, está escrito durante quanto tempo é que é o empréstimo? Eu estou a colocar a questão porque eu recordo-me, já neste mandato, que foram entregues espaços municipais, nomeadamente em Vieira de Leiria, uma antiga escola, a duas associações. Mas isso é permanente. Mas foi feito um contrato, houve uma discussão, houve um protocolo. Neste caso, os próprios vereadores que têm assento no Executivo disseram que não tomaram conhecimento prévio da situação. Eu já lhe expliquei, e se as pessoas não entendem, se não quiserem. Porque coisas completamente diferentes. Eu disse-lhe que todas as empresas que são sediadas e pedem um espaço público, nós o fazemos. Para prosseguir fins lucrativos, então? Não é para prosseguir fins, não tem nada a ver com isso. Qualquer empresa está a desenvolver a sua atividade ali, quem lá vai tem que pagar. Se não for a pessoa a pagar o exame, será naturalmente o Serviço Nacional de Saúde. Bem, eu pensei que vinha aqui hoje, sinceramente, para discutir o futuro da Marinha Grande. E nunca pensei, deixe-me dizer-lhe isto também, que essa situação, que uma situação que eu já expliquei e que já seja lidada desta forma, por uma razão. Estamos a misturar coisas. Eu já disse... Por isso mesmo estar-lhe a dar a oportunidade de esclarecer. Pronto. Eu já disse que a Câmara empresta a empresas sediadas no Conselho da Marinha Grande os espaços públicos para aquilo que o solicitam. Aquilo que é cedências de espaços protocolados, como referiu, são cedências de espaços que a Câmara cede em permanência. O espaço que foi cedido teve só para assegurar condições
de melhoria de saúde, de funcionamento de tráfego e tudo isso, por um curto espaço de tempo. É só enquanto decorre esta necessidade absoluta de se dar melhores condições, uma vez que as tendas já não os estariam a assegurar e, portanto, termos ali um espaço que está fechado, que não está a ser utilizado, que desde 2018, muito antes da pandemia, já não estava a ser utilizado e que consideramos que numa situação desta de pandemia, independentemente das pessoas, isto não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com condições de saúde, de salubridade no nosso concelho e de melhoria de condições a quem lá vai fazer os testes. E volto a dizer, por um curtíssimo espaço de tempo. Tem a ver com isto, não tem a ver com cedência do espaço como fazemos às nossas associações. Eu recordo, por exemplo, que há um espaço, o Café da Praia, em São Pedro de Moel, que também está a ser explorado por um privado que também é candidato do PS. Há quanto tempo? Quando é que ele foi candidato do PS? É por isso? Querem fechar o Café da Praia? É isso que querem fazer? Estou só a perguntar qual é que é o critério dessas atribuições quando temos empresários que pagam pelos espaços da Câmara. A Marinha Grande, São Pedro de Moel, que já tem um problema tão grave com as piscinas, que eu ainda hoje tive com os empresários, com os proprietários do espaço a falar sobre isso, porque até ao último momento digo-lhe que quer resolver todas as condições da Marinha Grande. E, portanto, vou querer continuar a resolver as questões da piscina de São Pedro do Moel. Não se fala no espaço que tem estado fechado estes anos todos, que é o Cosmos Azul e Mar, com as atividades que permitem ser lá realizadas, quer em termos culturais, com as exposições que se fazem, com as atividades ligadas às crianças, com tudo isso. O bom da nossa terra, aquilo que nós devemos valorizar, o trabalho que fazemos, as iniciativas que vamos continuar a ter, a parte dos passadiços, os projetos que temos para dinamizar toda a parte turística, o querermos fazer um novo parque de campismo depois na zona de Pedrianos, o fazermos agora que estamos a trabalhar com o ICNF na recuperação dos parques de lazer, da mata, do próprio Ribeiro de São Pedro, muita coisa os por percursos falar, do Ribeiro de São Pedro. Uma das vossas propostas, deixe-me só dizer, é a recuperação do comboio de lata e a criação de uma linha para o comboio poder circular. Quanto é que pensa gastar nesse projeto? Tem o aval do ICNF? Eu tenho andado a trabalhar nesse projeto no sentido de primeiro pôr o comboio de lata a trabalhar. Foi uma das coisas que nós adquirimos. Nós adquirimos o comboio de lata, o número 2, que diziam que estava perdido. E, portanto, trouxemos ainda há poucos meses atrás, porque a nossa ferrovia, neste momento, havia a hipótese de ele ir para a Espanha, ter que ser recuperado, mas felizmente que a nossa ferrovia agora tem estado a recuperá-lo. E, portanto, como tem estado a recuperar, como já pode fazer esse tipo de trabalho, nós chamamos cá a ferrovia, os engenheiros, para poderem fazer esse tipo de trabalho. E, sabendo que ele não podia ser recuperado este ano, é no próximo ano que ele vai ser enviado e que vai ser recuperado em termos de o podermos pôr a circular. Tenho pessoas que nos irão ajudar a criar a linha. Quanto é que isso vai tenho custar? Andado a falar, não tenho valores, não há orçamentação porque ainda. não há orçamentação, até porque tem que ser definido todo o percurso, e eu tenho pedido até, inclusivamente à ferrovia, a cedência de alguns materiais que nos podem ser dados. A ideia seria fazer a ligação entre Marinha Grande e São Pedro? A ideia é ser feita gradualmente, porque nós queremos efetivamente intervir no Parque do Engenho. E com o Parque do Engenho temos andado a trabalhar em termos do Revive Natureza, nos edifícios que serão postos para a requalificação e para a parte do hotel, mas também depois os edifícios que ficarão afetos ao Museu Nacional da Floresta e a tudo quanto nós ali queremos fazer com a ligação a Pedrianos, com a intervenção realmente do funcionamento do comboio de lata, que pode começar por um circuito mais pequeno, mas nós estamos a trabalhar também nesse circuito do Ribeiro de São Pedro, como lhe estava a dizer, para poder, um dia mais tarde, poder ligar até ao Termelo. Portanto, há uma série de assuntos que efetivamente são importantes para o nosso concelho. Cidália Ferreira. É garantirmos o futuro em todas as áreas e, portanto, é garantir que em todas as freguesias, porque também na área ambiental e na área turística, na Vieira, temos os projetos preparados para a intervenção
dos armazéns da arte Chávega, criando também ali e preservando ali a história e portanto há uma série Terá depois a oportunidade no debate do próximo dia 17 de setembro de abordar esses e outros assuntos, nomeadamente as vossas propostas concretas para os próximos 4 anos. Para terminar, vamos ter mesmo que terminar, o PS tem o poder na autarquia há 12 anos consecutivos. Nos últimos 4 anos, a Cidália Ferreira foi eleita, conseguiu superar a votação de 2013, embora com poucos votos, mas foram mais votos, cerca de 200. Concebe algum cenário para o próximo dia 26 de setembro que não seja a sua reeleição? Já estou com umas equipas de futebol, certo? Prognósticos só no fim do jogo. A minha vontade e o meu querer é continuar a ajudar a nossa terra. Sempre me disponibilizei para isso e sempre estive em tudo aquilo que me foi pedido e dei sempre tudo de mim para essa melhoria. Vou continuar a fazê-lo. E, portanto, se as pessoas continuarem a acreditar neste projeto e continuarem a acreditar em tudo aquilo que foi feito e que efetivamente foi feito, e, portanto, é essa a parte. Eu tenho dito sempre que a nossa comunicação tem que ser sempre no orgulho da nossa terra, naquilo que fazemos de bem. Nós olharmos para aquilo para o potencial que todos nós temos e que aquilo que cada um pode fazer e deve fazer, porque muito fácil é dizer mal, muito difícil é fazer bem. E nós fizemos bem, queremos continuar a fazer bem, temos esses projetos absolutamente definidos em termos de estrutura, sabemos que se continuarmos na Câmara, nós temos o caminho certo para poder desenvolver todos estes projetos e apresentá-los e, portanto, sabemos como transformar ainda o nosso concelho num concelho melhor. É por isso que eu continuo aqui estar, de forma desprendida, a trabalhar com o grupo de pessoas que está connosco na Câmara. Já referi 2, não referi o António Fragoso, que foi tenente-coronel e, portanto, é tenente-coronel da reserva, que sabe muito em termos de contratação pública, porque foi uma das coisas que fez, num Otávio, e que representam também as nossas freguesias, num Otávio Rosa, que sempre perdeu de si, sempre trabalhou para a comunidade, tem muito conhecimento em termos da parte da engenharia, dos produtos, em parte do que esteve ligado às associações, portanto alguém que deu sempre de si. Logo a seguir, uma médica que tem feito um trabalho extraordinário na ARS e que conhece o concelho como ninguém, porque também é de cá e que luta e que é empreendedora e que também ninguém a cala, que tem um feitio que não desgruda das coisas, no sentido também de a resolver, e é essa equipa que eu quero ter na Câmara comigo, é essa equipa de gente boa que nós queremos ter, porque falou há pouco, por exemplo, de alguém que está nas listas mas não tem nada a ver, tem a ver com alguém que se disponibilizou também de alma e coração para ir à casa das pessoas, foi das primeiras pessoas a poder fazer a testagem, das primeiras pessoas a ir desde Pombal a Porto de Mós, a qualquer lado, à Marinha Grande, a qualquer casa, a ir trabalhar em prol da saúde das pessoas. E é esta gente boa, e é isto que nós queremos fazer. Temos mesmo que terminar. Só uma última questão. Caso o eleitorado não lhe dê o número de votos suficientes para a sua reeleição, vai continuar na variação da Câmara? Admite ter pelouros, caso lhe sejam oferecidos? É uma decisão que só tomaremos, tomarei na altura própria, e que na altura própria irei comunicar. Como no passado já o fez, estaria disponível para o fazer no futuro próximo? Esta resposta dar-lhe-ei no dia das eleições, se me perguntar. E espero não ter que lhe dar, porque, efetivamente, espero que as pessoas vejam todo o trabalho que nós fizemos, toda a dedicação, todo o sacrifício, praticamente de uma vida inteira, em prol da Marinha Grande, e que acreditem que com uma transformação na Câmara, com a modernização dos serviços, com o ter um número maior de profissionais a trabalhar e com todas as alterações que nós sabemos que temos que fazer, com todos os projetos que temos, que deem esse voto de confiança de mais estes 4 anos. Portanto, Carla,
Espero não ter nunca que lhe responder a essa pergunta. Dia 26 saberemos então todas as respostas. Muito obrigada, Cidália Ferreira, por esta entrevista. Desejo-lhe muito boa sorte neste desafio autárquico, nesta eleição. Agradeço também ao Cláudio Matos, que assegurou a transmissão online desta entrevista através da Marinha TV. Finalizámos assim a ronda de entrevistas a todos os candidatos à Câmara Municipal. Ezequiel Morteira pelo Chega, Pedro Amorim do CDS-PP, Pedro Luzio do Bloco de Esquerda, Carlos Caetano pelo PSD, Aurélio Ferreira do Mais MPM Movimento pelo Conselho, Alexandra Dengucho da CDU e Cidália Ferreira do Partido Socialista. Um deles será eleito ou eleita o próximo presidente do município da Marinha Grande no dia 26 de setembro. Esperamos com estas entrevistas ter ajudado a esclarecer e a também dar a conhecer quais são as principais propostas destes candidatos, tendo em conta o futuro do nosso concelho. Muito obrigada pela atenção, até breve.